Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Aleluia, glória Irmãos, a Deus. eu sempre me perguntei o que realmente queria dizer esta palavra. Então vamos lá. Nós temos aqui situações e as respostas que Paulo dava à situação. E a resposta sempre ela é negativa com relação à situação que ele está recebendo. Porque veja bem, quando você e eu temos um impedimento, nós passamos por uma tribulação, significa que aquela situação ela quer se sobrepor, ela quer estar acima, ela quer colocar sobre você algo que ela deseja. E que você seja submetido a ela, que você seja subjugado a ela. Portanto, quando nós passamos por uma tribulação, o que é a tribulação? O que essa dificuldade ela quer? Ela quer nos derrotar, ela quer vencer sobre nós. Então, quando você tem um impedimento, às vezes, eu vou dizer algo banal, até para tomar um banho, até para você lavar uma louça, ou até para você comer, até para você se cuidar, principalmente escovar os dentes, essas coisas tão bobas. Às vezes a gente não dá valor, mas até nisso nós podemos ter impedimento. Mas aqui o impedimento é contra o Evangelho. É contra a pregação da palavra. É contra realmente que pessoas sejam salvas, convertidas, libertas. É contra a igreja do Senhor Jesus, fiel e verdadeira, avance para a glória de Deus. Portanto, a tribulação, ela não quer que a igreja seja igreja. Quando vier uma tribulação sobre a sua vida, e como estamos passando, né, a tribulação, o inimigo que está colocando, com a permissão de Deus, lógico, essa tribulação, ele não quer que a igreja avance. Mas existe a nossa resposta, assim como Paulo nos ensinou, assim como o Senhor Jesus ensinou a Paulo. Paulo passa para nós, e o Senhor Jesus nos ensina. A palavra atribulados, ou seja, no versículo 8, em tudo somos atribulados. E, amados, essa palavra é muito forte. É em tudo. Em tudo. Em tudo que a igreja vai fazer, ela é atribulada. Por quê? Porque ela vai pregar o evangelho. Ela vai libertar o cativo. E nós temos um inimigo que não quer que isso aconteça. A palavra atribulado, ela significa prensar como uvas, espremer, pressionar com firmeza, caminho comprido, estreitado, contrito, aborrecer, afligir e angustiar. Ou seja, em tudo nós passamos por um caminho extremamente estreito. Em tudo nós somos afligidos e aborrecidos. Em tudo nós somos pressionados com muita firmeza. Muita firmeza. É importante lembrar que uma prensa, hoje em dia nós temos esse maquinário para diversos tipos de trabalhos, tanto com aço, ferro, madeira, com o que for. E a prensa, ela busca ligar aquilo que ela está prensando de maneira muito forte, muito pesada. Uma prensa ela tem que ter o peso de toneladas. Vocês têm noção disso? Toneladas. Ela tem uma força muito grande. Se a mão de alguém está ali, ela é esmagada. Ela é destruída. Então, irmãos, nós somos atribulados, é como se nós fôssemos colocados em uma prensa. Nós realmente somos colocados ali para serem esmagados. Ou seja, tudo ao nosso derredor colabora para que sejamos esmagados, destruídos. Porém, nós não nos submetemos a essa situação. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 8 ainda. Mas não angustiados. Espera aí, nós somos totalmente atribulados. Mas por que ele não disse, mas não vencidos pela tribulação? Vamos ver o que significa angustiados, que é do grego stekonoria, um composto das palavras espaço estreito, que é de onde vem atribulados, e calamidade, angústia, aflição. Mas aqui ela se refere muito mais às angústias que vêm de dentro do seu coração, decorrentes das de fora. Ou seja, esse angústia aqui, angustiados, é aquele que se deixa submeter pela tribulação que vem de fora. Ou seja, aquele que não resiste à prensa, ao esmagamento, aquele que se deixa levar.
E aí ele continua: mas só seremos por dentro se nos deixar atingir pelas circunstâncias externas, se assim nos entregarmos a elas ou se não clamarmos ao Espírito Santo para nos socorrer. Angústia e preocupação. Quantas vezes você se angustia e se preocupa pelas situações? E essa angústia e essa preocupação te tiram o sono. É imediato, é o sono, a alimentação. Ou você come muito, ou você não come nada. Quando você está passando por uma angústia e perturbação, uma preocupação, você realmente é afetado nessas duas áreas, no descanso e no alimento. Mas por quê? Porque nós nos deixamos realmente levar pelas circunstâncias. E nós queremos responder a estes problemas não com um ataque, não com uma defesa, mas nós nos deixamos levar por eles. E assim, sabe o que acontece? Nós somos vencidos. Porém, se esta palavra tem um sentido positivo para nós cristãos, essa angústia, ela só se encaixa quando você sente ela pelo próprio Evangelho. 2 Coríntios 12:10, se você puder abrir, fica à vontade, mas eu vou ler já. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. 2 Coríntios 12:10. Ou seja, diante de todas as tribulações que você e eu passamos para não pregar o Evangelho, ou para que nós nos deixemos levar por elas, para que desistamos de viver para o Evangelho, para que desistamos de pregar, desistamos. Exatamente aí que está. Nós nos deixamos levar, não pela força externa, mas pela fraqueza interna. E essa não é a vontade de Deus para a igreja dele. Amém? Portanto, irmãos, é por isso que nós estamos aqui. A palavra do Senhor, ela realmente não somente encoraja, mas ela fortalece a igreja a continuar. Irmãos, vocês já pararam para pensar se lá no início, com tanta perseguição de morte, com tanta perseguição de prisão e tantas outras coisas, o povo de Deus tivesse desistido? Será que nós estaríamos aqui hoje adorando o Senhor? Será que existiria luz no mundo? Quantos mártires existiram? Estão existindo agora. Agora, com certeza, nesse momento, infelizmente, deve estar morrendo um servo do Senhor, uma serva do Senhor, por conta da palavra. Alguém deve estar passando fome por conta da palavra. Alguém deve estar nu por conta da palavra. Alguém deve estar angustiado e triste por conta da palavra. Mas ele não se deixou levar pela tribulação. E é isso que 2 Coríntios 12:10 diz. Você pode ficar triste porque você não está fazendo a vontade de Deus. Mas não fique triste por conta da perseguição, das tristezas e das lutas. A tribulação é uma prova externa, enquanto a angústia é um sentimento interno. Agora, olha o que diz acerca de Paulo. É muito importante a gente olhar para o exemplo de Paulo, porque quem escreveu isso foi Paulo. E tem alguém com maior exemplo de vida de sofrimento pelo Evangelho do que Paulo? Olha só, ele está dizendo que tudo que ele passou de perseguição, de tribulação, não tirou dele o amor, não fez ele desistir. Olha o que Paulo passou. Pois Paulo, enfrentando circunstâncias tão adversas, era fortalecido pelo Senhor e pelo Espírito Santo. As tribulações que ele passou foi perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, esquecido em Tarso, apedrejado em Listra, açoitado em Filipos, escorraçado de Tessalônica e Bereia, chamado de tagarela em Atenas, de impostor em Corinto, enfrentou feras em Éfeso, foi preso em Jerusalém, acusado em Cesareia, enfrentou um náufrago a caminho de Roma e foi picado por uma cobra em Malta, sofreu prisões, açoites, apedrejamento, fome, frio e pressão de todos os lados. Contudo, Deus o assistiu, não o deixando sucumbir diante de tantas e tantas adversidades. Exatamente é isso que Paulo está dizendo, é um exemplo. Ele está dizendo, vocês vão ser prensados, mas vocês só ficarão debaixo dessa prensa e serão destruídos se vocês se deixarem destruir. Não se deixem destruir. Não se deixem. E a palavra de Deus ainda continua no versículo 8.
perplexos, mas não desanimados. Mas por que ele falou perplexos? Eu fiquei me perguntando, eu acho que todas as versões é essa palavra mesmo, pelo menos até onde eu pesquisei. E a situação de perplexos é do grego aporeu. O que significa, nesse caso, estar sem saída, estar mentalmente prejudicado, estar em dúvida, perplexo, estar sem recurso, em dificuldade, em necessidade, estar em dúvida, não sabendo que caminho tomar, achar-se perdido, não saber o que decidir ou o que fazer. Ou seja, você pode estar completamente perdido. E a palavra perplexo no português, ela significa que hesita, indeciso, irresoluto, tomado de espanto, atônito. Ou seja, você pode estar totalmente, completamente sem caminho, perdido, prejudicado. Você não sabe o que fazer. Você pode se encontrar assim. Porém, por que ele fala não desanimados? E desanimados é estar totalmente perplexo, completamente destituído de medidas ou recursos, renunciar a toda esperança, estar em desespero. Ou seja, você pode estar sem uma saída, mas você não vai viver sem saída. Você pode não saber o que fazer, mas você não vai ficar sem saber o que fazer. Aleluia, você não vai se deixar levar por essa circunstância. Obrigado, você não Senhor. vai ficar completamente destituído. Você não vai renunciar a toda esperança. Veja que a palavra diz renunciar a toda esperança. O significado, isso quer dizer que é uma ação que parte do meu coração. Ou seja, a igreja ela não renuncia. Ela não renuncia. Nós não sabemos o que fazer, mas Deus vai nos dar a saída. Deus nos dá. A obra é dele. Nós somos vasos de barro. Lembre-se, você é um vaso de barro. Você não sabe o que fazer, mas o tesouro em você vai te guiar para a glória de Deus. Aleluia. E o versículo 8 continua. Não, o 9, perdão. Perseguidos, mas não desamparados. O que isso significa? O que quer dizer perseguidos? A palavra perseguidos é de oco, perseguir de modo hostil, incomodar, preocupar, incomodar, molestar alguém, ser maltratado, sofrer perseguição por causa de algo. Exatamente, é perseguido no sentido pior da questão. Também era usado na questão de quando o atleta corria, mas era muito mais usado no sentido de você não poder fazer algo que você está determinado e ordenado a fazer. Pense nisso. Você está indo para o seu trabalho e de repente se levanta alguém e não deixa você ir. Não deixa. Você não vai. Ou então, como foi o exemplo daquele atleta brasileiro, isso daí ficou muito famoso, essa situação. Ela rodou o mundo, essas imagens. O atleta ele estava numa corrida e ele estava quase chegando, ele estava para ganhar. Era um brasileiro numa corrida super importante no mundo. E aí, de repente, da multidão das pessoas que estão na lateral na rua, sai uma pessoa vestida com uma roupa estranha e ele se joga nesse homem e ele segura ele. E ele segura e ele perde o primeiro lugar. Ele perdeu a corrida. Mas aí ele foi, brigou, se desvencilhou, chegou gente para ajudar, mas ele continuou e ele terminou a corrida. Ele não parou, ele perdeu a corrida, mas o fato desse atleta ter continuado correndo até terminar a corrida, irmãos, foi um grande testemunho para as pessoas de perseverança. E o sentido aqui de desamparados é exatamente nesse sentido, porque ele diz o seguinte: mas não desamparados. Desamparados, isso significa abandonar, desertar, deixar em grandes dificuldades, deixar abandonado, totalmente abandonado, completamente desamparado, deixar para trás, desistir de sobreviver, falecer. Olha, nós temos aqui duas questões nessa palavra. A primeira, alguém aqui alguma vez na vida foi totalmente, absolutamente abandonado? Não. Se nós estamos aqui hoje com fôlego de vida, é porque Deus nunca nos abandonou. Deus não nos abandona. Nós podemos ter abandono de todo tipo de pessoa. Nós podemos ter abandono de pai, de mãe, de filho, de filha, de irmão, de marido, de esposa, de tudo, de amigo, de inimigo. Mas nunca, jamais, nós vamos ter abandono
do nosso Deus, do Espírito Santo e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jamais. E ao mesmo tempo ele traz a responsabilidade para si, que diz assim no final: desistir de sobreviver, falecer. Ou seja, você não é desamparado por Deus, mas você também não é desamparado por si mesmo. Você persevera. É isso que Paulo está dizendo. Nós vamos ser perseguidos, mas nós não vamos desistir de sobreviver. Nós não vamos falecer. E Deus não nos desampara. Pelo fato de você não ser desamparado, você tem força para continuar. Realmente, a glória não é sua, a glória é de Deus. O tesouro em você é o que te garante vida. E esse tesouro é o Espírito Santo, é o Evangelho. É o motivo pelo qual, irmãos, vale a pena sofrer nessa terra. Vale muito a pena. Portanto, Paulo, ele se descreve como um fugitivo. Ele era caçado pelos seus adversários como um animal. E na última hora, Deus sempre dava o escape para Paulo. Paulo sofreu duras perseguições desde o começo da sua conversão até o último dia da sua vida na terra. Não teve folga nem alívio. Ele foi perseguido pelos judeus, gentios, por todos, pelos religiosos, poder civil, exército, todos. Não houve quem não perseguisse ele. Mas ele nunca, jamais foi desamparado, ou se sentiu desamparado, ou se deixou levar pelas perseguições para se vitimizar como um desamparado. E ele foi apedrejado em Listra, mas ele levantou-se e prosseguiu. Ele foi realmente alguém que foi preso em Filipos. Ele cantou na meia-noite e houve glórias do Senhor e ele foi libertado. E ele foi preso em Jerusalém, mas deu testemunho diante do Sinédrio. Ele foi levado para Roma, prisioneiro de Cristo, testemunhou ousadamente a todos da guarda pretoriana. Mesmo quando ele ficou só em sua primeira defesa em Roma, foi assistido pelo Senhor. Ou seja, não importa o que você e eu passemos, não importa o que estejamos passando, nunca, jamais seremos desamparados e vamos sofrer perseguição por causa do Evangelho. Glória a Deus. E o versículo 9 ele continua: abatidos, mas não destruídos. A palavra abatidos, irmãos, significa levar para baixo, prostrar em terra e colocar em um lugar inferior. Ou seja, quando você subjuga alguém, alguma coisa. O que acontece quando você vai matar uma barata? Ela tem que estar debaixo do seu pé e você esmaga ela. A palavra abatido aqui é o mesmo significado. É isso que o inimigo quer fazer com a igreja. Ele quer pisar nela como a gente pisa numa barata. Ele quer nos esmagar. Ele quer nos destruir. Exatamente esse é o sentido que ele se levanta. É essa situação. Porém, o que vai dizer o versículo 9? Mas não destruídos. Opa! O inimigo se levanta para nos jogar para baixo num lugar inferior, mas ele não vai conseguir. Ele não vai atingir o objetivo do qual nós estamos inferiorizados. Ele não vai conseguir. A gente pode até cair, mas ele não vai conseguir. Ele não vai. E ele diz assim: destruídos, Apoline, destruir no sentido físico e espiritual, no sentido de destruir até mesmo o galardão, sair inteiramente do caminho, abolir, colocar um fim à ruína, tornar inútil, matar, declarar a sentença de morte, entregar a miséria eterna no inferno, estar perdido, arruinado, perdido, destruído eternamente e temporalmente no seu físico, no seu emocional. O Senhor Deus é maravilhoso e Ele não nos permite sermos destruídos. Nós podemos ser perseguidos, nós podemos ser abatidos, podem acontecer inúmeras coisas. O inimigo pode nos jogar no chão, tentar nos destruir, mas ele não vai atingir o seu objetivo, porque o Espírito Santo está nos vasos do Senhor. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus! Nós somos extremamente frágeis, mas o poder de Deus que nos sustenta, irmãos, é muito maior. É muito maior. Nós não temos realmente força, nós não temos poder, mas se nós estamos cheios do Espírito Santo, o Senhor ele vai fazer grandes coisas. Por favor, abra comigo, Salmos 116, mas deixe marcado 2 Coríntios, por favor. Abram comigo, Salmos 116, de 1 a 7, amém? Apenas. Diz assim a palavra do Senhor: amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou a mim os seus ouvidos.
portanto o invocarei enquanto eu viver. Os cordéis da morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda aos simples. Fui abatido, mas Ele me livrou. Volta minha alma para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Glória a Deus. Glória a Deus, é esse o nosso Deus. É esse o Deus que está com os vasos. É esse o Deus que preenche os vasos. É esse o Deus que traz o tesouro do Evangelho. E é esse o Deus que quer usar você e eu para transportar, para armazenar o Evangelho de Deus. Portanto, é Ele quem nos sustenta. Portanto, as investidas do maligno não prevalecerão. Ele não terá sucesso na igreja do Senhor, enquanto esta for o vaso do Senhor, guardado pelo Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Todos nós temos, ó, irmãos, testemunhos incríveis de como Deus nos livrou. Por um acaso a mão do Senhor se encurtou? Por um acaso Deus mudou? Não. Ele continua o mesmo, com todo o seu poder, com toda a sua glória. E Ele vai nos guardar, Ele vai nos sustentar, assim como já o está fazendo, para a glória e louvor do nome dEle. Amém? Portanto, o nosso foco de vida é pregar o Evangelho. Volte lá para 2 Coríntios, capítulo 4, por favor. Versículos de 10 a 12 agora. Aleluia. Glória a Deus. Trazendo sempre, por toda parte, a mortificação do Senhor Jesus no corpo. Uma pausa. Sabe quando você é abatido? Sabe o que acontece para nós desanimarmos, angustiarmos? É quando a nossa motivação de vida não é mais o Evangelho de Cristo. Quando você está abatido, verdadeiramente destruído, é quando você está lutando por algo da sua vida, segundo o teu querer e segundo muitas vezes até o pecado que jaz do maligno, o mundo que jaz do maligno e o pecado que te influencia. Portanto, nós precisamos sempre ter em mente, por toda parte, a mortificação do nosso corpo, a mortificação de Jesus, a mortificação da nossa vontade. Sem isso, não adianta, não é vaso que vai carregar o tesouro. A gente até brinca, vasilha pequena, não carrega quase nada. A gente sabe, uma vasilha é um vaso pequeno. E uma vasilha ela não consegue carregar muita coisa. São pouquíssimas coisas. Às vezes um pequenino doce que você quer guardar. E olhe lá. E ele continua no versículo 10. Para que a vida de Jesus se manifeste também do nosso corpo. Veja bem, você está conversando com alguém, correto? Você está ali numa fila de banco. E você está angustiado. Você não está aguentando mais. Você está no médico, que nem nós estávamos ontem. E de repente a pessoa do seu lado ela começa a puxar assunto, porque ela também não aguenta ficar ali parado sem fazer nada. E você e ela começam a conversar. Se você pega e começa a falar para essa pessoa o porquê você está ali. Ah, eu estou aqui numa fila de banco. Eu estou aqui porque eu vim sacar o meu grande salário de 10 mil por mês e etc. E começa a falar das suas conquistas. Isso. O que você está falando? É de você. É do vaso. Você está exaltando o vaso. Agora, quando você fala, Senhor, eu não quero falar de mim. Eu estou morto. Quem sou eu? Essa pessoa não precisa saber quem sou eu. Ela precisa saber do Senhor. Me dá a palavra do que dizer sobre o Senhor. Então essa pessoa começa a falar e você, não, mas é verdade. Mas olha, Jesus nos ensina. Jesus, eu estou passando por isso, mas Jesus. Vê a diferença? Vê como você morreu? Vê como é morrer por Cristo? Vê como é ser um vaso que está cheio do tesouro? E não um vaso que está cheio de si mesmo, mas vazio do verdadeiro tesouro? E aqui você morreu. É aqui, é uma pequena morte. Às vezes a gente não dá valor para uma pequena palavra, Jesus te ama, Deus te abençoe. Olha, conheça Jesus. Não, mas eu estou com Jesus e Jesus está me ajudando. É difícil mesmo. E assim por diante. Irmãos, quando nós falamos de nós mesmos, nós não estamos morrendo. Nós estamos vivos. E quem está morrendo é Jesus em você e em mim. Portanto, abra os teus lábios para falar
poderosamente sobre a palavra de Deus, sobre Jesus Cristo. E Ele quer se manifestar também no nosso corpo, na igreja. É isso que Jesus deseja. O versículo 11 diz assim: e assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus. Aqui a morte é física, sim. Aqui é que é aquela questão, você por conta de Jesus pode ser incriminado e você pode ser sim levado ao matadouro. Você é cristão, então você vai morrer apedrejado, com certeza. Mas eu vou pegar aqui a morte diária, cotidiana nossa. Aquela morte em que você morre a cada dia. Você fala, não, eu não vou fazer aquilo que eu gostaria. Eu não vou viver o meu sonho, o sonho de um vaso. Eu vou viver o sonho do tesouro que está dentro desse vaso. O que o tesouro quer de mim? O que Jesus quer de você? O que Ele quer de mim? Senhor, eu quero morrer por Ti. Viva Jesus! É quando você realmente deixa de falar de você. Para de falar de você. Fala de Jesus. Fala de Jesus. Deixa Jesus realmente viver através de você. Deixa Jesus realmente... E se você tiver que passar por xingamento na rua, num banco, se for uma pessoa possuída e quiser vir para cima de você, amém. Amém. É isso que a palavra está dizendo. Somos entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Ou seja, olha que lindo. Você está na fila de banco. Aí você está conversando. Você fala de Jesus. Você morreu. Jesus viveu. E essa pessoa que você falou, ela também está viva. Porque muitas vezes, irmãos, nós falamos uma palavra que a pessoa precisa ouvir. Isso traz vida para ela. Não traz. Quantas vezes você já pegou para falar com alguém, até o testemunho da irmã Carol também, e também temos eu e minha esposa também diversos testemunhos, quando a gente falou, não, eu quero falar de Jesus. Vamos abrir mão da gente, vamos falar de Jesus. E a gente falou, muitas vezes a gente até precisava resolver algumas coisas sobre a nossa vida, e aí a gente deixou de lado, não, vamos falar de Jesus. Jesus foi exaltado, a pessoa foi vivificada, e Jesus resolveu o nosso problema. É assim que funciona. É assim que nós morremos todo dia. Agora, se você não tiver disposto a morrer todo dia dessa mínima maneira, você não vai morrer fisicamente no futuro. Seja na tribulação, seja no que a gente vai passar. Seja lá o que for. Seja pelo evangelho, como um casal que eu vi uma vez a história num livro sobre missões. Um casal que estava fazendo missões na Amazônia. E então eles enfrentaram uma tempestade em um barco. E o que aconteceu? A mulher caiu no rio. E rio na Amazônia você sabe como é um mar praticamente. Você não vê o outro lado. O Amazonas é um rio que você não vê o outro lado do rio. E então aquele homem pulou na água para salvar a sua esposa. E eles estavam indo para uma tribo indígena. Os dois morreram afogados. Era uma tempestade, o rio cheio. Não teve como resgatá-los de noite. Sem chance. Não houve como. Não se sabe nem se acharam os corpos. Isso é o amor evangélico. E essa é uma disposição que ela não começa de uma hora para outra. Ela é um crescente. Você morre um pouquinho hoje, morre um pouquinho amanhã, e vai morrendo, e vai vivendo, e Cristo vai vivendo, e você vai vendo vida, e você vai dando fruto. Você vai dando fruto, e você vai vendo esse fruto. E a glória de Deus vai invadindo você de uma alegria diferente. Não do prazer que o mundo coloca. Qual que é o prazer que o mundo coloca? Seja bem sucedido naquilo que você quer, naquilo que você sonha. Seja aquilo que você quiser. Não, não seja aquilo que você quiser. Seja aquilo que Deus quer. Realize os sonhos de Deus e você jamais será frustrado. Jamais. Nunca. Mesmo que os ouvidos sejam duros como pedra, os corações como a rocha, mesmo assim, você nunca irá ser frustrado. Gálatas 6,17 diz assim: desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Paulo trazia as marcas de Jesus no corpo dele, físicas, dos açoites, dos apedrejamentos, dos xingos, de tudo. E ele trazia no seu corpo também as marcas de uma escravidão, de alguém que não vivia mais para si. Paulo não vivia mais pela lei. Paulo não vivia mais por ser um fariseu que era zeloso. Não. Ele vivia para que Cristo fosse conhecido e reconhecido. E essa é a nossa função como igreja. Não importa o que estejamos passando, que o mundo saiba que Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e Rei sobre toda a terra. Portanto, como diz Warren Wiersbe, um verdadeiro cristão não traz condecorações,
mas sim escoriações. Você quer ser um verdadeiro cristão? Traga marcas, traga dores, traga cicatrizes, mas não espere condecorações. Não espere. Você não vai ter nada nesta terra, não haverá nada nesta vida, mas sim na glória de Deus, o nosso amado Pai. Até lá, tudo que nós temos é o Espírito Santo maravilhosamente, poderosamente conosco, e a resistência para a glória do Senhor, a perseverança, a esperança e o amor. Aleluia! Glória a Deus, irmãos. Esta é a palavra que o Senhor me trouxe para hoje, para a glória de Deus. Amém?